Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Eu quero ler com você aqui a partir do versículo 3, diz assim: Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Por ora, observais tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar este fato. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedades de Cristo. E eu quero ler aqui com você numa outra versão, para você compreender. Aqui diz assim, ó. Porque andando na carne, ó, aqui eu li na King James atualizada. Agora eu vou ler aqui numa outra linguagem, numa outra aqui na corrigida. Ó. Aí que diz assim, ó. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Grava isso. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E estando vós prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Vocês olha as palavrinhas, né, que dizem aqui. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, e aqui ele fala porque andando na carne não militamos segundo a carne, ou seja, né, nós vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Porque aqui diz, as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são terrenas, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Paulo, ele diz mais lá na carta que ele escreveu para o povo de Éfeso, né? Os Efésios. Ele disse o quê? Que a nossa luta, ela não é, a nossa guerra, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais. Estas são as fortalezas. E nós só vamos destruir elas, como disse ali, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. A arma da nossa milícia é a palavra, o nome de Jesus. Porque Jesus disse o quê? Eis que vos dou um nome, né? Que em meu nome, perdão, né? Deus disse que ele deu para ele um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, através do nome de Jesus, ele disse, né? O nome de Jesus tem poder no céu, na terra e no que há debaixo da terra. E ele disse, em meu nome, eis que vos dou poder e autoridade. Então, quando nós estamos em Cristo, ele nos delega poder e autoridade. Mas isso é a obediência, que fala de obediência. Então, quando nós estamos em Cristo, as nossas lutas são diferentes. Antes a gente lutava como esmurrando o vento, como Paulo disse. A gente não sabia contra quem lutar, mas hoje nós sabemos que as nossas lutas são espirituais e nós precisamos
destas armas para vencer. Nós precisamos da palavra de Deus, por isso que Paulo disse: se revistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e os pés calçados, com as sandálias da preparação do Evangelho. Então, Paulo disse isso. Nós precisamos, do escudo e da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. É assim que nós vencemos o mal. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele disse o que para Satanás? Está escrito. Então é a palavra de Deus, gente, que é a nossa arma, a nossa oração, a nossa consagração, porque Jesus, ele disse que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então nós precisamos ter a palavra de Deus, precisamos da oração, do jejum, da consagração. Nós precisamos destas armas para podermos vencer, e a principal, a obediência ao Senhor. Então Jesus nos deu o seu nome, poder e autoridade no nome dele. Através do nome de Jesus, nós expulsamos o mal, nós exigimos a saída do mal da nossa vida, porque aqui Paulo disse, não lutamos segundo os padrões deste mundo. A nossa luta é diferente. A nossa luta, ela é espiritual. Quando a pessoa está em Cristo, ela é nova criatura. Ela entende isso, de que a luta dela não é contra as pessoas que lhe causaram danos, ofensas, traumas, mágoas, não. São contra o mal que agia na vida daquela pessoa. E ainda aquela pessoa muitas vezes se deixa, usar. Se a gente for olhar o exemplo de Ana, a Penina, que era a segunda esposa do Eucana, que podia ter filhos, até aquele momento Ana não podia. O que ela fazia? Ela debochava da Ana, ela afrontava a Ana, ela usava os filhos para fazer afronta. Então, mas não era ela propriamente, o diabo usando ela para afrontar a Ana, para gerar aquela amargura de alma, para prender Ana na mágoa, naquele ressentimento. Mas quando Ana entendeu isso, e ela foi lá e se colocou diante de Deus, derramou a sua alma diante do Senhor, ela recebeu aquela cura e ela foi abençoada. Ela foi a mãe do Samuel e de mais outros filhos. Então, o diabo vai usar pessoas para nos afrontar, para roubar nossa paz, para nos irritar, para fazer com que a gente perca a mansidão, a paciência, o domínio próprio, para que a gente vá perdendo ali, o fruto do Espírito. Ele tenta roubar a nossa paz, ele tenta roubar a nossa alegria, e assim Satanás vai dando as investidas dele. Ele vai usar quem? Pessoas. E muitas vezes aquelas que estão perto da gente, um familiar, um colega de trabalho, um vizinho, e assim vai. O diabo vai usar pessoas para criar estas afrontas, mas nós não lutamos segundo os padrões deste mundo, porque nós identificamos que aquilo não é de Deus, e a gente na hora já diz, é tu, capeta, tá repreendido em nome de Jesus, sai daqui, se manda daqui, porque aqui não é o teu lugar, desapareça. E tem pessoas que vão indo, e elas acabam, gente, aceitando aquelas afrontas. Quando ela desvia os olhos de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ela começa a andar segundo os padrões deste mundo. Ela começa a dizer palavrão, ela começa a xingar, ela começa a abrir portas, legalidades, e aí o mal entra. Porque o que a palavra fala? Não deis lugar ao diabo. Mas tem algo antes que diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar é estar debaixo da autoridade de Deus, obediência.
andar de acordo com a palavra, não de acordo com os padrões do mundo. Nós estamos no mundo, Jesus disse isso. Quando Jesus fez uma oração por mim e por você, quando ele disse: Pai, cuida deles aqui. Eles estão no mundo, mas não pertencem para este mundo. Então nós precisamos entender disso, que aqui nós somos peregrinos, passageiros, nós estamos aqui peregrinando, até irmos para Nova Jerusalém com Jesus, até a gente ir para nossa terra prometida, para mansão celestial com o Senhor. Então nós precisamos entender o que diz aqui. As armas da nossa guerra não são terrenas, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas da nossa milícia é a palavra, oração, jejum, consagração, comunhão. Estas são as armas que nos fazem vencer. E o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Então, quando eu tenho poder e autoridade? Quando eu estou sujeita à obediência e autoridade de Deus sobre a minha vida. Senão, o que vai acontecer? Que nem os filhos de Seva. Eu vos esconjuro e pelo Jesus que Paulo prega. Aí os demônios olharam para eles e disseram: Jesus eu sei quem é. Paulo também. E vocês quem sois? Apanharam, saíram nus e envergonhados, porque é assim que a pessoa que não está em comunhão com Deus, em obediência e não tem conhecimento da palavra, ela apanha do diabo. Ela é escrava do diabo, ela é escorraçada. Foi isso que aconteceu com aqueles homens. E os demônios sabiam quem era Paulo e sabiam muito bem, e eles sabem quem é Jesus e o poder que tem o nome de Jesus. Por isso que os demônios, eles estremecem quando você fala o nome de Jesus, quando você usa o poder e a autoridade que te foi delegado. E o diabo tenta convencer a pessoa de que ela não pode orar, de que ela não tem poder. Aí ela liga para o pastor, liga para a pastora, liga para o líder, ora por mim. Mas ela tem poder e autoridade. Se ela está em obediência, se ela está sujeita à autoridade de Deus, ela não está no pecado, ela tem poder e autoridade para orar e exigir a saída do mal da sua vida. Eu lembro que o falecido pastor Francisco dizia assim: o mal só vai agir na tua vida enquanto você permitir. E é uma realidade. Ele só vai agir enquanto você não se posicionar. Enquanto você não disser: olha aqui, ó, sai daqui. Eu sei que é você, desapareça agora em nome de Jesus. Enquanto você não fizer isso, ele vai ficar ali. Você está deixando. Agora, no momento em que você se posiciona e diz: ó, agora deu, sai, ele tem que bater em retirada. E olha o que diz aqui, eu deixei marcadinho aqui, ó, né? Pra gente ler aqui bem rapidinho. Em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, olha o que diz aqui, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E através de quem que nós alcançamos? Através de Jesus. Olha quem nós somos: sacerdotes, nação eleita, povo escolhido. Antes nós não éramos. Enquanto nós estávamos nas trevas, nós não tínhamos poder nenhum, não tínhamos autoridade nenhuma. Mas a palavra diz aqui, ó, que ele nos tirou, né? Olha o que diz ali, ó, daquele que vos chamou. Ele não nos tirou, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, ele chama, ele dá a palavra. Deus, ele usa alguém. Ele não vai lá e arranca a pessoa, não. É uma escolha. Ele vos chamou das trevas.
Assim como eu estava nas trevas um dia, mas ele me chamou, eu disse sim, eu saí de lá e vim para a maravilhosa luz do Senhor. Aí, olha o que diz ali, né? Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, quando eu escolhi fazer de Jesus o único e suficiente Salvador da minha vida, que eu desci as águas do batismo, que eu afoguei a velha criatura, eis que tudo se fez novo, isso tudo aqui começou a existir na minha vida. Ele me chamou das trevas, eu saí. Eu vim para a maravilhosa luz. Hoje, daí eu passei a ser o quê? A nação santa, o sacerdócio real, o povo eleito, escolhido do Senhor. Hoje eu alcancei graça e misericórdia. Naquela época eu vivia lá, né? Escrava de Satanás, cativa do pecado. Mas no momento em que eu fiz Jesus Senhor e Salvador da minha vida, as coisas mudaram de figura. Eu saí da onde eu estava e eu decidi vir para onde? Para a maravilhosa luz. E a palavra diz o quê? Que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque ele chama, mas poucos são aqueles que escolheram ser escolhidos por Jesus. Poucos foram aqueles que vão reinar eternamente com o Senhor. Não vai ser todo mundo, infelizmente. Ele disse aqueles que o Pai me deu. Ele não disse a todo mundo, não. Aqueles que o Pai me deu. Então ele nos chama. Ele nos elege. Ele nos guarda. A sua misericórdia, a sua graça nos alcança. A gente sai das trevas e começa a viver na luz. E daí a gente entende que as nossas armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas que um dia nos aprisionavam. Quando nós compreendemos isso, nós conseguimos romper ciclos, nós conseguimos arrancar da nossa vida mágoa, ódio, rancor, ressentimento. A Ana, ela estava numa situação de trevas, amargurada, ressentida, sem poder ter filhos, mas quando ela foi lá e derramou a alma dela diante do Senhor, ela alcançou o que? Misericórdia de Deus. Ela confessou, ela colocou para fora tudo aquilo que estava no coração dela, alcançou graça e misericórdia de Deus. Ela saiu daquelas trevas e ela veio para a luz. Ali ela foi alcançada, ali ela foi abençoada. Ninguém consegue, Deus não tem como abençoar aquela pessoa que está lá nas trevas, que escolheu ficar lá. Agora, ele te chama. No momento que você diz, Senhor, eu quero, você vem para a maravilhosa luz. Aí as coisas mudam de figura. Maravilhosa luz. Porque antes era trevas. Olha aqui, gente, olha, isso aqui é muito sério. A palavra diz aqui, mas vós sois a geração eleita, não se esqueça disso. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós fomos adquiridos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele nos remiu, nos reconciliou, nos comprou de volta. Povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes, o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, que cura, que transforma, que liberta, anunciar através do nosso testemunho de vida, aquilo que Deus tem feito, da onde Deus nos tirou, da onde eu estava quando Ele me chamou e hoje onde eu estou, como eu estou. E aqui, vós que em outro tempo não erais povo, eu não era povo, eu não era, até que eu aceitei Jesus, saí das trevas e vim para a maravilhosa luz. Não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha que lindo isso. É só Jesus. Ele nos deu o poder e a autoridade em seu nome.
para que a gente expulsasse demônios. A palavra diz: vocês podem beber algo mortífero que não vos causará dano algum, em nome de Jesus. Por isso que a importância de nós consagrarmos tudo que entra na nossa casa. As compras do supermercado, as roupas que nós compramos, coisas que nós ganhamos, consagre ao Senhor. Abençoe a tua casa, consagre a tua casa, consagre a tua família. Abençoa. Por quê? Porque aquelas pessoas ali, fabricantes, né? Aquelas pessoas que têm um comércio, muitas vezes elas não servem a Deus. Elas estão nas trevas. Às vezes elas estão servindo a Satanás. Mas tudo que entra na nossa casa tem que ser consagrado ao Senhor. Principalmente o que você come. Você tem que abençoar o alimento que você come. Jesus disse, né? Eu lembro de uma história, né? Que o menininho, ele começou a ir numa igreja. Só que quando o vô descobriu, né? O vô tentou proibir. Eu vou resumir aqui. E ele pulava a janela e ia. Aí o vô não queria um neto crente. O vô começou a colocar todos os dias uma porção de veneno na comida. Ele dizia: eu prefiro um neto morto do que virar crente. Só que ele viu que nada acontecia. Aí um dia ele descobriu que o menino orava, consagrava o alimento antes de comer. Depois aquele vô se converteu. Porque o que diz a palavra? Eis que vos dou poder e autoridade. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos. E se beberem algo mortífero, não vos causará dano algum. Mas eu tenho que abençoar aquele alimento. Eu tenho que consagrar aquele alimento em nome de Jesus. Por que Jesus, antes de comer, ele partia o pão e dava graças? Sendo o Filho de Deus. Em primeiro lugar, a gente abençoa, consagra e agradece a Deus pelo pão, agradece a Deus pelo alimento, pela fartura, pela provisão que tem na nossa casa. Então, essa palavra aqui, né, ela serve para que a gente venha despertar, para que a gente mude o nosso pensamento. Aqui fala, enquanto nós vivemos aqui como seres humanos, por quê? Porque o dia que Jesus voltar, o nosso corpo, carne e sangue, não entra no céu. O nosso corpo vai ser modificado, vai ser transformado. Ele diz aqui, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Mesmo eu vivendo aqui como ser humano, a minha luta, ela não é carnal. A minha luta é espiritual. E eu luto com as armas da minha milícia, que é armas espirituais, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é o jejum, consagração, comunhão, obediência. Estas são as armas. Então, que você reflita nesta palavra, que o Espírito Santo venha falar muito ao teu coração, assim como ele falou comigo. Que eu estava assistindo um videozinho bem curtinho ontem, aonde aquela pastora só falou esse versículo. E o Espírito Santo falou no meu coração. Eu voltei lá, peraí, deixa eu só pegar esse versículo aqui e fui meditar. E Deus foi trazendo essa palavra no meu coração. Então, olha, a nossa luta, gente, ela não é carnal. Não se esqueça disso. A nossa luta, ela é espiritual o tempo todo. Nós precisamos orar pela nossa casa, orar pela nossa família, orar pelo nosso trabalho, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso estado. É oração, gente. A palavra diz aqui, gente, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. É através da nossa oração que as muralhas vão ao chão, as fortalezas caem, as potestades saem, em nome de Jesus. Então guarda esta palavra no teu coração, que você faça uma reflexão e que o Espírito Santo continue ministrando ela muito forte ao teu coração. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que elas venham ser abençoadas, edificadas, renovadas, transformadas, fortalecidas através desta palavra, Pai.
e que a tua graça alcance elas. Que aquele que está nas trevas ouça o chamado do Senhor e escolha sair de lá e vir para a maravilhosa luz. Aquele que não é povo, que passe a ser o povo, Pai. Que venha ser o sacerdócio real, a nação santa, o povo eleito. Essa nação escolhida pelo Senhor para morar no céu, para ter a salvação. Que o Senhor, Pai, esteja trabalhando nestas vidas. Que o Senhor continue trabalhando, Pai, na mente e no coração desta pessoa. Aonde Satanás tem colocado dúvida, dizendo que ela não tem poder, mas ela tem poder e autoridade no nome de Jesus para expulsar o mal da sua vida, para exigir que ele saia e para que ela venha desfrutar o melhor e viver a vida e a vida em abundância que Jesus conquistou naquela cruz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, poderosamente. Curta, compartilhe, mande esta palavra para aquela pessoa que Deus te direcionar, que o Espírito Santo moveu o teu coração, você obedeça e manda esse devocional para frente, para que outras vidas sejam abençoadas. Quando você curte, quando você compartilha, o YouTube, ele entende que é um material, né? Algo bom, e ele vai mandando para frente. Então, através do teu compartilhamento, das inscrições, vai crescendo. A palavra de Deus, ela está sendo pregada através da minha vida e através da tua vida também, porque o ID não é só para mim, é para todos nós. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.